Senhor? Amém. Para que os irmãos não fiquem muito tempo de pé, por favor, podemos assentar aqueles que podem. Quero fazer aqui as minhas considerações iniciais dessa tão grandiosa oportunidade que Deus tem me concedido de estar aqui junto com essa igreja linda e que está se preparando ou preparada para encontrar com o Senhor nos ares e morar com Ele no céu. Pode abaixar um pouquinho do volume, viu? Se daqui a pouco ficar muito baixo, o irmão pode ter total liberdade, ou se estiver muito alto, de trabalhar no som. Então eu quero agradecer a Deus, nos trouxe debaixo de segurança, de sua proteção, ali da cidade de Araxá. Eu fui de Araxá para Sacramento, né, como o pastor João já disse aqui, e depois vim com o pastor Luciano, irmã Sara, um amigo que Deus tem nos dado, e nos trouxe, com a graça de Deus, e estamos aqui com essa responsabilidade tão grande nessa noite de trazer algo de Deus. Pesa sobre os meus ombros neste momento, trazer aquilo que Deus colocou no meu coração. Quero louvar a Deus pela vida do meu pastor presidente, pastor Valdeci Fernandes, e que se converteu nessa região aqui, como disse mais cedo, quando disse para ele, avisei que eu estaria vindo para cá, visto que hoje é Santa Ceia Regional, na cidade de Araxá, e eu sou obreiro de tempo integral lá no campo de Araxá, mas independente disso, sempre gosto de estar avisando o meu pastor aonde estarei. Então, ele disse que conhece bem a região e que Jesus fez uma obra maravilhosa na vida dele. Perto aqui, qual que é a cidade, pastor? Vargem Grande do Sul. Conhece toda essa região aqui. Vou louvar a Deus pela vida dele, que é a autoridade constituída sobre a minha vida e tem me abençoado no mundo espiritual. Louvo a Deus pela vida da minha esposa, não pude estar presente nessa noite, ela já tinha agenda. Eu normalmente não saio no primeiro final de semana do mês da ceia regional, mas o pastor Domingos fez o convite e eu não poderia deixar passar essa oportunidade. Eu, pastor, louvo a Deus pela vida do Senhor, muito obrigado pelo convite, pela confiança. Nos vemos lá em Sacramento, há um tempo atrás, e eu tenho certeza que é algo de Deus, do Espírito Santo, estarmos aqui nessa noite, até porque nos vemos pouco, uma vez só, e já foi suficiente para o Espírito Santo me convencer de me convidar a estar aqui nessa noite. Aleluia! Eu estaria também, mas como eu disse, ela já tinha a agenda dela na cidade de Ibiá para ministrar para criança hoje, e hoje ainda ela está indo para a Guarda dos Ferreiros, um cunhado pastor lá, e amanhã ela vai ministrar a palavra do Senhor lá na cidade de Guarda dos Ferreiros. Mas trago um abraço dela para a igreja, especial para a irmã Sara, e o pastor Luciano também, e o pastor João, tá bom? Deus abençoe o Senhor grandiosamente, tá bom? Toda a família do Senhor, que Deus esteja abençoando e colocando a tua mão forte, direcionando o ministério do Senhor. Quero louvar a Deus pela vida dos companheiros, pastores que aqui estão, e certamente todos tinham condições de estarem aqui nesse momento para trazer a mensagem da palavra do Senhor. Isso só nos deixa mais pequenos diante de Deus e diante da igreja, com essa responsabilidade que tem. Louvo a Deus pela vida de toda a igreja, pela recepção, está tudo muito bonito, louvores espirituais, e Deus tem falado conosco no decorrer deste culto, e que Ele continue falando. Ele é bom, é eterno, é misericórdia sobre a nossa vida. Eu sei que tem algo para nós aqui nessa noite, e aqueles que podem, por favor, fiquem de pé neste momento, abram as vossas Bíblias. O tema dessa festividade, dessa comemoração, pelos 59 anos, deste trabalho nessa cidade, neste templo, aquilo que Deus tem feito na vida dos irmãos no decorrer de todos estes anos, e é uma honra para mim estar aqui. Deus abençoe o pastor Luciano, sua esposa, muito obrigado por tudo, querido. Mateus capítulo de número 25, a
partir do versículo 1 até o versículo de número 13. Pastor Elias, deu este texto, todo este texto, e vamos repeti-lo nesta oportunidade e trazemos aquilo que Deus colocou no nosso coração para esta igreja, nesta noite, para nós que aqui estamos. Mateus capítulo de número 25, versículo de número 1 até o versículo de número 13, diz-nos a palavra do Senhor: Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. 5 delas eram prudentes e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor: aí vem o esposo, saí-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam, dizendo: não seja caso que nos falte a nós e a vós. Ide antes aos que o vendem e comprai para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. E ele respondendo disse: em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia e nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Vamos fazer mais uma oração, anulando a oração do nosso amado pastor, que orou por nós aqui nesta noite, e vamos pedir ao Senhor que venha direcionar esta mensagem. Ele te conhece, Ele me conhece, Ele sabe que a igreja dele precisa, e Ele é o dono da palavra, e que Ele possa falar conosco no nosso íntimo, no profundo, para que possamos sair daqui preparados nesta noite para encontrar com Ele. Quantos querem encontrar com Ele? Aleluia! Senhor, te louvamos mais uma vez através da nossa oração. Já temos ouvido a voz do Senhor ecoar nesta casa, neste ambiente espiritual. O Senhor usou os seus filhos que me antecederam. O Senhor, ó Pai, falou através dos louvores. O Senhor alimentou a nossa alma, mas neste momento a Tua palavra será ministrada, e eu sou dependente do Senhor, do Teu Espírito Santo, e eu tenho pedido ao Senhor que, assim como o Senhor falou comigo, que o Senhor possa falar com o Teu povo aqui nesta noite. Pai, que nós temos aqui o nosso Deus, o nosso coração aberto, quebrantado, para, Pai, receber tudo que o Senhor separou para nós. O Senhor conhece o nosso coração, o nosso íntimo, e nós, ó Pai, estamos aqui com o coração aberto para receber o que o Senhor preparou. Fala conosco, meu Deus, e seja glorificado neste lugar. É o que eu te peço e te agradeço em nome do Senhor Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar. Meus amados, o texto que lemos nos traz um dos métodos que Jesus se utilizava para ensinar os seus discípulos, os seus ouvintes, e um destes métodos do qual ele se utilizava era por meio de parábolas. Muitas das vezes Jesus se utilizava deste método para que somente os seus discípulos pudessem entender o que de fato ele queria trazer para o conhecimento dos seus discípulos.
Ainda que, quando lemos a palavra do Senhor, no Evangelho de Lucas, no capítulo de número 8, nós vemos que os discípulos tiveram, a princípio, dificuldade de entender o que Jesus estava dizendo acerca da parábola do semeador. Os discípulos então se achegam mais perto de Jesus e lhe pedem para que ele pudesse esclarecer de forma mais detalhada o que ele queria ensinar naquele momento. Jesus explica aos seus discípulos o que ele queria acerca daquela parábola. A parábola, tema da festividade desta congregação, desta igreja, ela faz parte da parábola chamada da classe das parábolas proféticas e escatológicas, porque tem no seu conteúdo, tem no seu objetivo trazer o conhecimento profundo do reino de Deus e como se dará o fim de todas as coisas. Jesus traz este ensinamento profético e escatológico, se utilizando deste método de parábola para que eles pudessem entender este ensinamento e absorvê-lo. E dentro deste ensinamento, Jesus traz algo que era do cotidiano, que era do cultural daquele povo, que quando acontecia uma festa de casamento, algumas virgens tinham a responsabilidade, tinham o objetivo de se encontrar com o noivo no local escolhido para a festa. E Jesus traz este ensinamento cotidiano exatamente para que eles pudessem ter a facilidade de entender o que ele queria dizer. E trazendo este ensinamento, Jesus diz que saíram 10 virgens ao encontro do noivo. Estas 10 virgens, com o seu objetivo, com a sua responsabilidade, elas levam consigo as suas lamparinas e levam consigo, ainda que a princípio o texto diz que as loucas levam a sua lamparina e não levam azeite, mas mais na frente nós vemos que as lamparinas delas estavam acesas até determinado momento, mas depois vieram a se apagar, sinal que elas saíram com uma quantidade de azeite em suas lamparinas. As sábias saíram com as suas lamparinas e também saíram com azeite. A diferença, e que todos nós sabemos, e não é novidade nenhuma para a igreja, é que elas levam consigo um azeite reserva. Elas levam consigo um azeite para, se caso acontecesse algo no decorrer do caminho, elas estivessem preparadas para alcançar o final do seu objetivo, que era encontrar-se com o noivo. Pois bem, a Bíblia diz que saem as 10 com o mesmo objetivo, com a mesma responsabilidade, com o mesmo destino, levando consigo as suas lamparinas e levando consigo azeite, a princípio, independentemente da quantidade de azeite que estava sendo levado. E no meio do caminho, quem sabe não esperando elas, Jesus continua a sua narrativa dizendo que o noivo tardou-se.
Quando a Bíblia fala que o noivo tardou-se, e é o próprio Jesus que está trazendo este ensinamento, Jesus não está dizendo que o noivo errou o seu horário, que foi o noivo o culpado de chegar atrasado. Não, senhores. Jesus está dizendo que, na ótica, na visão humana, os homens, ou estas 10 virgens, entenderam que o noivo tardou. Mas o que me chama a atenção é que estas 10 virgens, que tinham o mesmo objetivo, a mesma responsabilidade, levavam consigo as suas lamparinas, levavam consigo uma quantidade de azeite, tinham o objetivo de encontrar-se com o noivo. A Bíblia diz que ao tardar o noivo, todas as 10 adormeceram. Veja, não são só as 5 loucas que adormecem. As prudentes, as sábias, ainda que com azeite reserva, ainda que com responsabilidade, ainda que com objetivo, ainda que convidadas para encontrar com o noivo, as sábias, as prudentes, elas também adormecem. E aqui está uma grande verdade de Deus para nós nesta noite. Por quê? Porque o nosso grande problema está quando nós adormecemos. O grande problema da igreja é quando em determinado momento, no nosso objetivo de se encontrar com o noivo, às vezes o sono espiritual chega. E o sono espiritual, ele não chega somente para quem é nécio. O sono espiritual, pastor Juninho, não chega somente para quem é tolo. O sono espiritual não chega só para quem Jesus está denominando de louco. Não, a Bíblia está dizendo que as sábias, as prudentes, elas também dormiram. E aqui está uma grande verdade de Deus para nós, que qualquer um de nós que estamos aqui dizendo que estamos nos preparando ou preparados para encontrar com o noivo, com este objetivo, dizendo que trazemos conosco a nossa lamparina, dizendo que trazemos conosco azeite, dizendo que temos responsabilidade, que temos este objetivo. Muitas das vezes no meio da nossa caminhada, a gente pega um sono espiritual terrível e não escapa ninguém que está aqui nesta noite deste sono espiritual. O próprio Jesus diz: eram sábias, eram prudentes, mas dormiram. Deus, aleluia. Glória a Deus. E o problema do crente é quando ele dorme. O sono espiritual é terrível para quem dorme, para quem passa por ele. Escute, a Bíblia diz que Jesus ministra a última ceia para os seus discípulos. Preste atenção nisso. E logo depois de servir a ceia, ele lhes anuncia que é chegada a hora dele ir a Jerusalém e padecer na mão dos malfeitores. A Bíblia diz então que Jesus, sabendo do sofrimento, dentro da sua presciência, da sua onisciência, o que é que ele vai fazer? Ele pega os seus discípulos, exceto Judas, e os convida a ir ao Monte das Oliveiras para orar. A Bíblia diz que todos os que ele convida vão. Chegam até um determinado lugar, ele deixa 8 dos seus discípulos e vai adiante com os 3 que ele tinha mais amor. Não, é que ele tinha mais intimidade, é quem ele contava mais para o momento da oração, é para quem mais participava dos mistérios em que ele manifestava diante deles. Quem eram? Todos nós sabemos: Pedro, Tiago e João. Todos estes 3 vão adiante com Jesus. Jesus os deixa em um lugar e ainda vai mais adiante um pouco. Perceba, Jesus deixa 8 para trás, carrega 3, vai um pouco mais adiante e vai mais adiante sozinho, porque quem vai passar pela aflição é ele.
E quem passa por aflição sabe que sem oração não consegue vencer esta aflição que a vida nos proporciona. Aleluia. Há uma grande diferença. É que Jesus é onisciente, onipresente, e ele sabia o que ele ia padecer, o que ele ia passar, e mesmo assim ele foi orar. Nós não sabemos o que vai acontecer conosco até daqui a pouco, e às vezes não oramos. É Jesus. Diz a Bíblia que Jesus vai ter um particular com o Pai. E a oração de Jesus é: Senhor, Pai, se for possível, passa de mim este cálice, Aleluia. este sofrimento, esta angústia. Eu estou falando de quem sabia o que ia padecer. Só que como ele está em oração, ele logo em seguida, ele diz: mas todavia não seja feita a minha vontade. Aleluia. Glória a Deus. E se você se lembrar, em Isaías 53, a Bíblia diz que foi do agrado de Deus moê-lo. Escuta, se Deus moeu o filho, por que ele não pode nos moer? É Jesus. Se Deus, olhando de cima, está conjecturando neste momento, dizendo: parabéns, meu filho, é isso mesmo que eu quero, é isso mesmo que eu preciso executar. Por que a gente quer pensar diferente? Que no momento da aflição, Jesus tem que nos tirar dele a hora que a gente quer, do jeito que a gente quer. Oh, Jesus, aleluia. Mas escute, Jesus vai para o primeiro particular. Quando ele volta, quem está no primeiro caminho de Jesus, no Getsemane? Pedro, Tiago e João. Estão orando. O que eles estão fazendo? O problema da igreja é quando Jesus convida ela para a oração e ela dorme. Jesus, aleluia. Sabe qual é o nosso problema? O sono espiritual. Jesus diz para eles: vocês não podem vigiar comigo por uma hora, um momento. Jesus vai voltar para o particular e ele vai utilizar-se das mesmas palavras que ele se utilizou na primeira oração no seu particular. Pai, se for possível, passa de mim este sofrimento. Mas todavia, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Aleluia. Quando Jesus volta, Pedro, Tiago e João estão o quê? Como que eles estão? Dormindo. Não tenha medo, Jesus sabe quem está dormindo aqui nessa noite. Como Pedro, Tiago e João estão? Dormindo. Jesus volta para o particular de novo, porque se alguém dorme, ele não pode dormir. Escute, se tiver alguém do seu lado que está dormindo no momento da oração, a palavra do Espírito de Deus para você: não durma, permaneça acordado. Aleluia, clame! Jesus vai para o particular. A oração de Jesus muda? Não. Terceiro particular de Jesus, a oração é a mesma. Aleluia. Parece até contraditório para quem, quando os discípulos chegaram para ele e disseram assim: mestre, nos ensina a orar. E ele disse assim: ó, quando for orar, não use de vãs repetições. Só que escute, tem oração que ela é específica. E oração específica a gente não muda o roteiro dela. Aleluia. Jesus vai a terceira vez: Pai, se for possível, todavia seja feita a tua vontade. Jesus volta e os discípulos estão. Aí a resposta de Jesus muda. Não, mas vocês não podem vigiar comigo por um momento? Jesus fala assim: não, agora vocês podem ficar acordados, não precisa
Agora, se vocês quiserem, vocês podem dormir. Mas uma coisa eu digo antes para vocês: o espírito está pronto, mas a carne é. O espírito está pronto, mas a carne é. Quantas das vezes que nós que estamos aqui nesta noite saímos do nosso lar, eu saí lá de Araxá para vir para cá porque eu sei que Deus quer falar aqui nesta festividade, através da minha vida, poderia ser da vida de qualquer um, mas Ele me trouxe aqui para falar algumas verdades. Eu vou deixar tudo aqui, não vou levar nada para Araxá. Aleluia. Agora você pode ficar, agora você pode dormir se vocês quiserem, não precisa ficar acordado não, ele já orou. Só que olha, o espírito está pronto. Quantas das vezes a gente sai do nosso lar, vem para um ambiente como esse daqui, O espírito, irmão, quer adorar. Aleluia. O espírito está pronto para cultuar. Glória a Deus. Quantas vezes tem gente que não vem para a igreja, lá dentro dele ele queria estar na presença de Deus. É aquilo que Paulo diz: o bem que eu quero, esse eu não faço, mas o mal que eu não quero, quando eu vi, eu já fiz. Porque é o espírito que quer adorar a Deus. mas a gente chega em um ambiente espiritual como esse daqui, e a gente tem problemaço com a nossa carne, porque habita dentro de nós também algo chamado natureza pecaminosa. E Paulo diz: andai em espírito e não cumprireis as consciências da carne, porque as obras da carne são, e eu gosto disso porque Paulo diz assim, quando é fruto do espírito, aleluia, é fruto. Quando é coisa da carne é obra, é trabalho, é trabalhoso. Você já viu crente trabalhoso? É só trabalho. Crente carnal é só trabalho, é só problema. Mas crente que anda no espírito não, é só adoração, é só aleluia, é só glória. Quem veio aqui nesta noite espiritual para adorar a tua boca e exalta o Mas temos um problema para resolver aqui. Os discípulos íntimos de Jesus estão dormindo no lugar de oração. E o nosso problema é que a gente acha que a falta de oração nunca vai ser um problema para nós. Que a gente acha que só meditar na palavra, porque a gente acha que só vir num culto e ouvir o pastor pregar, que a gente acha que participar de uma festividade que são 2, 3 dias, tem que ser uma semana de festa, será o suficiente para estarmos preparados para sair do Getsemane, para sair do lugar da adoração, para sair do lugar da música, para sair do lugar da comunhão, e nós estaremos preparados para bater de frente com algumas situações que nos esperam logo depois do Getsemane. Deus. Jesus estava preparado. Ah, pastor, mas era Deus, mas era 100% homem. E os discípulos dormiram. E aqui foi um problema. Porque quando eles saíram, eles teriam que encontrar, antes de sair daquele lugar completamente, eles teriam que bater de frente com Judas e os soldados romanos. Pastor, e o que que tem? E o que que tem que? Jesus estava preparado para se entregar, para passar pelo conselho romano, para apanhar sem revidar, Eita Deus. para cuspirem na cara dele sem ele reclamar, porque como uma ovelha muda ele foi levado ao matador. Oh, aleluia. Pastor, e qual que é o problema dos discípulos? É que eles não oraram e não estavam preparados. Tanto é que Pedro, ele faz o que quando os soldados vêm para pegar Jesus? O que ele faz? Porque crente que não ora, ele é especialista em ferir os outros. Pode perceber crente na igreja que você pastoreia, pastores, e eles não são de oração. Eles vêm para o culto só para reparar qual que é o louvor, quem vai louvar, qual que é o pregador, que palavra que foi. Não vem para adorar, porque quem ora, adora. Quem vem para adorar, quem vem para adorar, quem vem para adorar.
Um certo homem semeou a boa semente no campo. Eita Deus, aleluia. Passou-se o dia, chegou a noite, os homens dormiram e veio alguém e semeou o joio, uma semente junto com o trigo. Por quê? Porque os homens dormiram. Olha como dormir para a igreja é um problema. Eita Deus, aleluia. Dormiram. E o inimigo foi lá e semeou o joio no meio do trigo. Quando acordaram no outro dia e foram, perguntaram: mas que é isso? Foi semeado aqui só o trigo? Foi semeado alguma coisa junto com o trigo? Parece que tem joio aqui no meio do trigo, parafraseando. Aí Jesus continua sua narrativa dizendo: os homens dormiram. Eita O inimigo veio e lançou o joio. Jesus. E tem um problema, não dá para tirar agora. Eita Deus. Porque o problema agora não é crescer junto, o problema é porque dormiu quando não podia. Escute, presta atenção, Jesus está dizendo assim, ó, o homem saiu e semeou, teve trabalho. Só que o nosso grande problema é, às vezes a gente está trabalhando demais. Eita Deus, aleluia. Eu venho, eu saio, eu vou reger, eu vou pregar, eu ando não sei quantos quilômetros, eu vou vir trazer uma palavra, eu trabalho para o Senhor, eu vou evangelizar alguém, eu venho em todos os cultos, eu sou dizimista, eu sou ofertante, pastor, se precisar pode me ligar que eu estou contigo, eu vou até o final do negócio, você não dá até medo esse negócio. Só que não vigia. Trabalha muito e não vigia nada. Sabe por quê? A gente dorme quando não pode dormir, pastor. Dormir é um problema. E aí Jesus diz, aí agora a semente está aí, não dá para arrancar. Quantas das vezes a gente está trabalhando, dorme, padece no sono espiritual, o inimigo começa a lançar sementinha na nossa vida. Semente no casamento, semente na vida dos filhos, semente no ministério, semente de intriga com a irmã, semente de intriga do pregador com quem vai dirigir o culto, semente no pastor com um campo tal, com outro campo. Sabe por quê, meu querido? Não orou, dormiu, mas esta noite Deus desperta a igreja dele, porque daqui a pouco o noivo vai vir arrebatar lá. Tem crente acordado aqui nessa noite? Tem crente que está acordado aqui nessa noite? Porque dormir é o problema. Aleluia. Deus santo, Senhor. Paulo aos Efésios capítulo 5, ele inicia o verso 1 dizendo assim, olha, igreja de Éfeso, vocês precisam imitar a Deus, como eu sou imitador de Cristo. Vocês não têm que compactuar com as obras das trevas. Mas lá no versículo 14 ele diz assim, ó, desperta, ó tu. Desperta, ó tu que? E Cristo te esclarecerá. Aleluia. Agora escute, olha para cá, presta atenção nisso aqui. Sabe qual é o problema do sono? De dormir? É que quando você dorme, você cai em um estado de inconsciência. Alguém olha para mim aqui, bate no peito com autoridade e diz assim, pastor, eu sonho o que eu quero. Pastor, quando eu estou tendo um pesadelo rapidinho, eu acordo e saio dele. Eu escolho o que eu quero sonhar. Eu escolho até se eu quero ter pesadelo ou não. Estados de consciência. Quer ver? Quantos aqui estavam sonhando alguma coisa boa? Às vezes da parte do Senhor, porque do Senhor é sempre bom. Aí ele acordou, daqui a pouco eu vou dormir de novo, porque eu preciso saber o final desse sonho. Você eu não sei, mas o bobalhão aqui já fez isso. Eu sei. E sabe o que é o pior? Eu não sonhei e não vi o fim. Estado de inconsciência. Paulo está dizendo, igreja, não caiam no estado de inconsciência. Desperta
Acorda, porque Jesus quer revelar coisas grandiosas para você. Como é que Ele vai revelar se eu estou inconsciente espiritualmente? Meu Deus, aleluia. Deus ele usa um pastor, usa um pregador, usa alguém com uma saudação na igreja, e o irmão está pensando no boleto que vai vencer amanhã. O irmão está pensando não sei o que lá fora. Paulo escreve aos Colossenses capítulo 3, versículo de número 1, dizendo: se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, de cima, de cima. Quem veio? Quem veio? Quem veio? Quem veio? Quem veio? Aleluia. Agora a gente pode buscar tanta coisa de cima que a gente está deixando de buscar porque o sono nos pegou. Meu Deus. Ser batizado com o Espírito Santo. Isso a terra não dá. Dom espiritual? Não tem. Visão espiritual? Não tem. Palavra profética? A terra não tem. Prosperidade espiritual? Não tem. Só que a gente às vezes chega na igreja, o corpo está aqui, o espírito está fora. Coloca o meu monitor. Mas o espírito está longe da gente. Oh, Jesus. Nessa noite, Cristo quer nos esclarecer coisas. Pastor, eu já sei muita coisa. Jeremias 33:3, Deus pega o profeta e diz assim: clama a mim e responderei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que você ainda não sabe. Quer saber de uma coisa? Não sabemos nada. Mas Ele sabe tudo e sabe todas as coisas. Então não durma, fica acordado. Glória a Deus. Não cultue o relógio. Crente que cultua relógio está dormindo. E não vou ser extenso, quero ser objetivo. Aleluia. Então, biblicamente, temos a prova cabal de que o sono espiritual é um problema para nós, para quem quer encontrar com Deus. E até as prudentes dormiram. Tinha lamparina, símbolo de testemunho, dormiram. Tinha azeite, símbolo do Espírito Santo, dormiram. Só que a Bíblia diz que à meia-noite ouviu-se. Aleluia. À meia-noite ouviu-se. O clamor. Qual foi o clamor da meia-noite? Qual foi o clamor da meia-noite? É o tema da festividade. Aí vem o esposo. Continua-se o clamor, agora dizendo o quê? Sair. O sono é um problema, mas o problema maior é acordar sem azeite. Dormir, até nós pastores, às vezes tiramos um cochilo espiritual. É a Bíblia, é Jesus que está dizendo: às 10 dormir, eram sábios e dormir. A gente tem momentos na nossa caminhada que a nossa vontade é chutar o balde. Perdoe-me a expressão. Estamos afadigados, cansados. Peleja com um, peleja com o outro, ajuda um, ajuda outro, às vezes apunhalados pelas costas. Eita. E isso vai minando a força pastoral, da liderança de qualquer departamento da igreja. Só que quando a gente ouve um brado na igreja, a gente precisa despertar com azeite reserva. Porque o problema não foi dormir, foi acordar sem o azeite. Tem gente que está aqui nessa noite que Jesus está despertando e está acordando ele, está acordando ela, mas está dizendo: é bom acordar com azeite, é bom acordar com azeite, é bom acordar com a presença, é bom levantar de manhã, ler a Bíblia, fazer uma oração, oferecer um jejum. Não adianta levantar depois da festividade e ao invés de meditar na palavra, fazer uma
clamor. Em que horas? Meia-noite. Em que horas? Meia-noite. Meia-noite. Meia-noite na Bíblia fala de momento de aflição, de momento de tribulação, de momento difícil. Quer ver? A Bíblia diz em Atos 16 que após Paulo expulsar o demônio da vida de uma jovem que dava lucro aos seus senhores, ele e Silas foram colocados na prisão. E naquela época eram-se atadas as mãos e os pés e colocado dentro da cela. Era quase meia-noite. Escute, olha para cá. Agora, meia-noite, na prisão, cheio de preso, a ética humana diz assim: ó, dorme e fica quietinho. Paulo, você pode dormir, você não foi preso porque você estava fumando maconha. Você não foi preso porque você roubou. Você não foi preso porque você cometeu homicídio. Porque lá em Araxá, eu acho que aqui não tem mais nada, Araxá tem uns crentes que eles aprontam fora da igreja, a polícia pega, leva para a prisão, eles têm a cara de pau e dizem assim: foi Deus que me mandou para lá para me pregar para não sei quem, cria vergonha na cara. Vergonha, pastor. Foi não, foi você que aprontou, aí você foi parar lá por permissão de Deus, a direção de Deus foi não. Aí quer se passar pelo pregador, que fora não pregava para ninguém. Aí cai lá dentro, olha irmão, eu saí do crack, de 13 anos do crack. Fui liberto pelo poder da oração da minha mãe, tem mais de 90 anos. Eu chegava de madrugada em casa, ela estava 4, 5 horas da manhã dormindo, não, estava orando. Eu estou aqui porque eu sou, aleluia, um fruto de oração de uma irmã de mais de 90 anos. Presos de pés e mãos, quase meia-noite, a ética manda dormir. Quer dizer, os pés estão atados, as mãos estão atadas. Poderiam dormir, Deus não ia nem cobrar eles, até porque o texto não diz que foi Deus que falou: opa, ora aí. Ô Silas, canta o louvor aí, não senhores. A Bíblia diz que perto da meia-noite, o que eles fazem? Oram e cantam hinos. Aleluia. Acordado orando e adorando do que dormir. Aleluia. Quando você está dormindo ou acordado? É Deus. Aí então escreve aqui, porque prende as mãos e os pés, mas dá para locomover o joelho. Aleluia. Você já entendeu o que Deus está te dizendo aqui nessa noite? Alguém pode até ter atado a sua caminhada, tentado te parar a tua caminhada, peça ela de caminho, caminhada, mas se não prenderam os seus joelhos, meu filho, pode ser meia-noite, pode ser 1 hora, pode ser 2 horas, pode ser 3 horas. Quando você dobra o joelho, coloca no chão, o céu abre. Prenderam as mãos. Fala de obra. Alguém tenta nos parar porque a gente está servindo, está trabalhando, está fazendo alguma coisa na igreja, e toda vez que a gente se levanta para ir, sempre aparece alguém que está dormindo na igreja e quer nos ferir, quer nos perseguir. Seja por inveja, seja por que for. Mas eu gosto porque prenderam os pés, prenderam as mãos, deixaram os joelhos e não taparam a boca. Quando a gente vê com o joelho no chão e a boca para adorar, Deus vai mandar terremoto. Quem quer o terremoto de Deus aqui nessa noite, abre a tua boca, adore o Cordeiro e receba, receba, receba. Adora, adora,
apagar porque eu estou sentindo a presença dele aqui nessa noite. Pode apagar porque ele está aqui nessa noite. Se Satanás não colocou nada para tampar tua boca, pode adorar. É noite de adorar, é noite de exaltar, é noite de agradecer, é noite de louvar, é noite de deixar Deus mandar terremoto. Todas dormiram, mas todas acordaram. Glória. Aleluia. Sabe o que é o triste? O bom é todas acordaram. Mas o triste, todas acordaram. Pastor, por que é triste? Porque será triste alguém acordar sabendo que tinha o objetivo de encontrar com o noivo e a porta vai se fechar. Eu não sei se você se alegra com quem peca e sai da igreja. A minha alma fica angustiada. Eu entristeço. Isso não é como pastor, é como crente. É como crente. Porque tinha um objetivo, tinha uma lamparina e até saiu da boca de azeite. O nosso problema é acordar sem o azeite. As 5 loucas simbolizam aqui um tipo de crente que só tem azeite quando ele prega. Só tem azeite quando ele ou ela louva. Só tem azeite para festividade. Só tem azeite para o oba-oba. Só tem azeite para congresso. E as outras 5 é aquelas que tem azeite para o congresso. Mas no meio de semana tem culto de ensino, ela acorda e tem azeite. Culto de libertação, ela acorda, aleluia, tem azeite. Escola dominical, domingo de barão, sono violento, mas ela acorda e tem azeite. Quem está tendo azeite aqui? Porque o clamor, o dia do clamor está chegando. Aí vem o noivo.
tiver 100 pessoas aqui, 50 ficaram. 7 vezes 7. Já diria o poeta, a matemática é uma ciência exata. Imagina metade da igreja, antes da bênção apostólica, metade subir porque tem azeite para encontrar. A porta se abrir. Oh, aleluia. E encontrar-se com o noivo. Essa é a verdade. Aleluia. Deus. Jesus sabe quem está aqui nessa noite e tem azeite. Você sabe qual que é o problema do azeite? É porque é o seguinte, oração eu oro por você, palavra eu medito uma e entrego para você, louvor eu até te mando um no seu telefone para dar aquela massageada no seu ego. Eita Deus. Mas a presença do Espírito Santo que está dentro de mim não dá para me arrancar e colocar dentro de você. Aleluia. Jesus. Quem derramou o Espírito Santo foi Jesus. Eita Deus, aleluia. Oh, aleluia. Não dá para dividir azeite. Olhou no Velho Testamento as viúvas que faltaram-lhe azeite. Para uma, ninguém chegou lá e deu para ela azeite. Deu mentira. Porque ela tinha um pouquinho ainda. Eita. Se tiver crente aqui que às vezes não está cheio, mas tiver um pouquinho.